Olá, meu amigo. Oro que Deus esteja iluminando sua mente, coração, espírito e lhe dê entendimento, crescimento, que acolha as palavras de Deus, que elas possam germinar e crescer em seu coração e você pô-las em prática. Vamos começar uma série de estudos dentro do assunto de soteriologia, que é a doutrina da salvação. Esse seria o capítulo 22. Não pode haver perda de salvação. Salvação é algo incapaz de ser perdida, porque está nas mãos de Deus, não é conservada por nós. Ela é incapaz de ser perdida. Vamos hoje ver a parte 22.1, parte A. Não há perda de salvação. Salvação é preservada por Deus. E vamos ver somente os primeiros textos prova dessa doutrina. A mais importante pergunta que um salvo pode se fazer sobre sua salvação é: primeiro, a Bíblia ensina que a salvação do crente neotestamentário tem sua preservação perfeita, é uma salvação que foi completada, é definitiva, é incapaz de ser perdida, é sem nenhuma pós-condição, é garantida, é preservada por Deus, pelo Salvador, que é onipotente, que tudo vê de antemão e tudo pode. Ou, segundo, a salvação tem sua preservação imperfeita. Ela não foi totalmente completada, não é definitiva, ela é capaz de ser perdida, ela tem pós-condições. Deus fez a primeira parte, nós temos uma pequena parte a ser feita. Ela depende de ser preservada pelo salvo. O salvo pode falhar. Essa é a pergunta mais importante de sua vida depois de sua salvação. Você saber se a salvação está totalmente na parte de Deus, nas mãos de Deus, ou se está um pouquinho nas suas mãos. Então, nos próximos 8 mini-textos, vídeos, que eu chamarei de Soteriologia 22.1, letras A, J, e também Soteriologia 22.2, veremos muitas provas de que a salvação é incapaz de ser perdida pelo salvo. Depois, em mais 17 mini-textos, vídeos, que eu chamarei de Soteriologia 32A, letras A até Q, nós refutaremos as erradas interpretações de 101 versículos, em 17 categorias, que muitos lobos disfarçados em pele de cordeiro distorcem. Então comecemos, 22.1. A salvação do regenerado é preservada, garantida, assegurada por Deus, mesmo com as minhas falhas, meus escorregões, minhas fraquezas e meus pecados. Depois que uma pessoa é salva por Deus, é Ele, é Deus, que sempre a preservará. É Deus, o trabalho da preservação da salvação é de Deus. Toda a obra da salvação é Ele que chama, é Ele que salva, toda a glória é dada a Ele, sempre será dada a Ele, 100% a Ele, 0% ao homem. É Ele, somente Ele, que salva e que preserva. Todos aqueles que foram unidos a Cristo por verdadeira fé, a verdadeira, porque existe a falsa. Todos aqueles que foram verdadeiramente justificados pela graça de Deus, regenerados pelo seu Espírito, nunca, jamais, em hipótese nenhuma, perderão suas salvações. Mas infalível e perfeita e eternamente, eles terão suas salvações preservadas e garantidas por Deus. Não importa se fraquejem, se venham dúvidas, se peque, se caia. Não importa nem mesmo se ele morra em pecado, sem ter tempo de se arrepender, porque viu uma bala perdida
e atingiu a parte do cérebro que tem morte imediata. Mesmo assim, é Deus quem preserva. Então podemos dizer, uma vez biblicamente salvo, uma vez que você creu biblicamente, não do modo errado, creu no Cristo verdadeiro, o Cristo da Bíblia. Então, uma vez salvo, sempre salvo, porque é assunto de Deus, não depende de você. Outra frase que você deve memorizar: uma vez realmente filho, sempre filho. Não há ex-filho. Pode haver ex-jogador de futebol, quebrou a perna, não é mais, ficou velho, não é mais. Pode haver ex-rico, que empobreceu, não é mais. Pode haver ex-inteligente, porque alguma coisa ocorreu na cabeça e está com Alzheimer, ou perdeu, ficou insano, enlouqueceu. Mas não há ex-filho. Não há no universo força capaz de anular o fato que você nasceu do ventre de sua mãe e da semente de seu pai. Nenhuma força no universo pode modificar a filiação. Então, depois que se torna filho, pode ser filho desobediente, pode perder a premiação, pode ser castigado, muito castigado, dolorosamente castigado, mas não deixa de ser filho. Porque ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então vamos ver 22.1.a, os primeiros textos prova da preservação dos salvos, que são os textos referentes à promessa e declaração de Deus. João 3,18, em parte diz: quem nele crê não é condenado. Você crê na religião, pode ser condenado. Se você crê em mudança de vida, pode ser condenado. Se você creu num Cristo utópico, um Cristo da sua mente, que não é o Cristo da Bíblia, um Cristo falso, pode ser condenado. Mas quem creu da forma bíblica, no Cristo encontrado nas páginas da Bíblia, nunca, jamais, em hipótese nenhuma, em situação nenhuma, de modo nenhum, jamais pode ser condenado. É o que declara a Bíblia. Ou você crê ou não crê. Ou você faz Deus de verdadeiro ou faz Deus de mentiroso. João 10, de 28 a 29 diz: e dou-lhes, não é empresto, não é cedo temporariamente, dou-lhes a vida eterna. Olha, não precisa mais nada. Se é eterna, se Deus dá uma coisa eternamente, daqui a 1 bilhão, multiplicado por 1 bilhão, multiplicado por 1 bilhão de anos, aquela coisa continua como no primeiro segundo. Deus diz que dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Aqui não condicionou a sua fidelidade, a sua perseverança, a sua força, ao seu crescimento espiritual. Condicionou somente a veracidade de Deus. Deus não é um cafajeste, Deus não mente, e o que Ele promete, Ele faz, infalivelmente. Romanos 8, 28 e 30 é um dos, talvez o maior versículo de certeza de salvação. Diz, etc. Os que dantes conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. Não está nem falando que Deus predestinou aqui para a salvação, mas está dizendo que aos que Ele de antemão pré-conheceu, Ele também predestinou, não para a salvação, mas para ser conforme a imagem do seu Filho. Nós vamos ter um corpo glorificado e que é incapaz de pecar do mesmo modo do corpo ressurreto do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus determinou isso. Para os que creem, para os que creem. Viu? Primeiro, Ele previu, viu de antemão, e vendo a fé, Ele determinou que a salvação é imperdível e você vai ser na mesma imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo.
Mas deixe-me, às vezes eu me entusiasmo e comento demais os versículos, deixa eu repetir sem comentar. Os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha o encadeamento. Aos que dantes conheceu, predestinou. Continuando. Aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Está aqui no passado uma coisa completa, perfeita e definitiva. É uma cadeia de verdades. Uma verdade implica outra, implica outra, implica outra. Então, os que Deus conheceu, predestinou, chamou, justificou, e antes da fundação do mundo, já lhe glorificou. Se você creu algum dia, um dia da sua vida, você creu da forma bíblica, Deus já lhe vê glorificado, Deus já lhe vê no céu. Viu? Deus não tem tempo, Ele não é limitado ao tempo. Quando Ele me salvou, salvou todos os meus pecados passados, daquele dia, e do meu futuro até o dia da minha morte. Até minha última respiração, o pecado que eu venha fazer, já Deus viu e perdoou, e o sangue de Cristo me lavou e purificou de todos esses pecados. E Deus já tem a fotografia na sua mente, já me vendo no céu. Deus erra no que Ele viu? Eu posso mudar o futuro que Ele preparou e anteviu? Nem que eu queira, eu tirei esse poder. Outro versículo, esse é um versículo mais forte, principalmente para os que são calvinistas. Se Deus viu, predestinou, justificou, chamou e salvou, Ele já viu o seu destino eterno antes de você ter nascido, antes da criação da primeira poeira do pó da terra. Romanos 8, 35, e saltando depois para 38 e 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Nem eu mesmo posso me separar. A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, versículo 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ei, demônio, você é eterno ou você teve um início? Eu tive um início, então você não pode. Você é uma criatura, você foi criado, então você não tem o poder de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ei, torturador, ex-perseguidor, venha cá, olá, você é eterno, fui criado, então você não pode me separar. Ei, Hélio, você é criador ou é criatura? Sou criatura. Então você não pode se separar a si mesmo do amor de Jesus Cristo, do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nem você mesmo pode se separar do amor que Deus lhe derramou sobre você quando você o recebeu seu filho como seu Salvador. Você não é criatura? Então você não pode separar. Você não foi feito por Deus? Então você não tem poder de desfazer o que Deus anteviu e já viu sua fotografia na eternidade e já está tudo determinado e seu nome está escrito no livro da vida. Você não tem borracha, apagador suficiente para apagar. Nem você mesmo pode apagar seu nome do livro da vida. Mais outro versículo, em 1 Coríntios 5, 3 a 5, o contexto é do homem que fez o pecado mais nojento, mais abominável que você pode imaginar. Eu acho que nem descrentes, a maioria, consegue imaginar esse pecado. Um homem adulterou com a esposa do seu próprio pai. Imagine que o pai está doente,
ele ficou viúvo, casou com outra mulher, e agora ele está doente, tem uma mulher jovem cuidando de um senhor já decrépito, talvez cego, talvez surdo. E o filho, cada noite, na própria casa do pai, talvez no próprio quarto, tendo relações com a esposa do pai. Então, estava vendo isso na igreja de Corinto. A igreja que mais procurava os dons era a igreja mais carnal. Isso era tolerado, aquele homem tinha uma posição de destaque, chamavam para pregar, convidavam para tocar hinos ou cantar hinos. E Paulo repreende bravamente a igreja de Corinto, a igreja carnal, procurando dons, mas cheia de carnalidade, com briga entre irmãos. E Paulo determina e diz que esse homem seja, versículo 3, seja entregue a Satanás, né, o chefe dos demônios. Há um Satanás, há milhares de demônios. Mas Paulo diz, seja entregue a Satanás para destruição da carne. Deus repreende, Deus tira a vida, Deus manda doença. Então, o adúltero que traiu o pai, Paulo determina que a igreja entregue ele para ser destruído pelo próprio Satanás, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Se aquele homem não se arrependesse e Deus matasse aquele filho adúltero, ele sairia da terra numa morte horrível, de doença terrível, ou de uma morte abominável por acidente, ou assassinato, sairia daqui e no mesmo segundo, no próximo piscar de olho, ele estaria com Jesus Cristo lá no céu. Envergonhado, chamuscado, arranhado, mas não perderia a salvação. Efésios 4,30 diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O selo é algo que se coloca para tornar inviolável. É como o selo da placa do seu carro, do medidor de eletricidade. Ou quando eu viajo, coloco uma corrente que zomba de mim aqui na rua, que parece corrente de amarrar navio. Boto um cadeado que se cair no meu pé, quebra meu pé. E ali minha casa fica selada, trancada, inviolável, inexpugnável. Então, da mesma forma, a Bíblia diz que enquanto não chega o dia da nossa subida ao céu, ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo, você que já foi salvo, você está selado. Por quem você está selado? Pela corrente de ferro que pode ser cerrada, por um lacre que pode ser violado? Não, você está selado pela divindade, por uma pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus, é onipotente, nada tem poder 1/1000% igual ao poder do Espírito Santo. E você está selado, protegido, inviolável, inexpugnável, selado e protegido pelo Espírito Santo. Eu acho que já é suficiente. Depois leia Romanos 11, 29, Colossenses 3:3, 2 Timóteo 2:13. E eu vou ler mais um, 1 João 5, de 11 a 13. Diz, e o testemunho, o que está registrado, é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está no seu Filho. Você só vai ao Pai através do Filho. Não pode aceitar o Pai sem aceitar o Filho. Não pode agradar o Pai cuspindo ou ignorando o Filho. Versículo 12. Quem tem o Filho tem, já presentemente, a vida e eternamente. Né? Ela é comentada, deixa eu não complicar. Viu? A Bíblia diz, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É simples assim. É 1 ou 0. É tudo ou nada. Não há 50 tons de cinza.
não há um arco-íris, não há tons cinzentos. Ou você creu da forma bíblica e está salvo, mesmo que você não preste, mesmo que você não esteja fazendo o que devia fazer, mas está salvo. Ou você não creu e pode ser o melhor homem da sua cidade, ser considerado, e vai para o inferno. Ou uma coisa ou outra. Mesmo porque a Bíblia diz que nossas boas obras são trapo de imundície. Ninguém é salvo pelas boas obras, pela tentativa e pelo esforço. É salvo pela fé, somente pela fé, nada mais do que a fé sem obras, e é assim que Deus nos preserva. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho de Deus não tem a vida. 13. Estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que já tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Então, João o apóstolo está escrevendo para crentes que tinham uma ponta de dúvida. Eu sei que hoje eu estou salvo. Eu sinto que no coração que se morresse agora, na mesma fração de 1 milésimo de segundo, eu estaria no céu. Porque vim da igreja, li a Bíblia, Deus falou no meu coração, me sinto em comunhão com Ele. Estou em paz e amor com todos os meus irmãos, estou servindo a Deus, estou evangelizando, estou servindo a igreja. Hoje eu sinto que estou salvo. Mas eu tenho uma dúvida. Será que se eu virar um desgraçado, esquecer da igreja, esquecer das boas obras, pecar, cair, fizer como Davi, adulterar, mandar matar, será que eu morrer sem arrepender? Será que eu estou salvo? Ele está dizendo a essas pessoas que têm dúvida. Essas coisas vos escrevi. A finalidade de Paulo escrever toda essa carta. Essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais, não tenha dúvida, saiba que tendes a vida eterna. Tudo que Deus se propôs fazer, tudo que Deus prometeu, jurou, declarou, empenhou sua palavra, por menor que seja, por mais insignificante que a gente pense que seja aquela coisa, sem valor. Mas mesmo sem valor, ou a de muito valor, a que parece fácil, a que parece difícil, tudo o que Deus determinou e declarou, infalivelmente se cumpre 100%, sem nem 0,00001% de falha. Leia Isaías 14, 24 e Jó 23, 13, eu vou ler um deles. Isaías 14, 24 diz: o Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá. Como determinei, assim se efetuará. E o outro versículo, Jó 23, 13 diz: mas se ele resolveu alguma coisa, quem o desviará? O que a sua alma, que é a alma de Deus, quiser, e isso fará. Se Deus determinou que você foi salvo, não tem força do universo, de anjo nem de demônio, e principalmente de você, que possa tirar a sua salvação. Deus lhe abençoe. Deus lhe dê entendimento, certeza no seu coração.